A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, levando mais uma porção bíblica e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Lucas, no capítulo 4, nós vamos ver um texto bíblico aonde a epígrafe diz: Jesus é expulso de Nazaré. Essa história ela é contada do versículo 14 ao 30, mas nós vamos estar lendo apenas do versículo 25 ao 30, amém? Onde diz assim: em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Elias, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Amém? Louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aqui nesses versículos que nós lemos, nós vemos que Jesus é desprezado por seu povo ao declarar-se ser ele o cumprimento da promessa de Isaías, que falava da vinda do Messias, da vinda de Jesus Cristo. E os judeus ficavam ainda mais irados quando Jesus fala da viúva de Sarepta e de Naamã, o leproso, 2 exemplos de pessoas que Deus tratou com graça e com misericórdia. E nós vemos aqui nos últimos versículos que nós lemos, que os judeus aqui, no versículo 28 diz: e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Quando eles ouviram Jesus ali falando, eles se encheram de ira e, levantando-se, expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. E, meus irmãos, a história dessa viúva que Jesus fala aqui, a viúva de Sarepta, é uma história contada no capítulo 17 do primeiro livro de Reis. Então, no capítulo 17 do primeiro livro de Reis, você encontra a história dessa viúva visitada pelo profeta Elias em um período de grande seca e de fome em toda a região. Elias encontra esta viúva, pegando o cavaco à porta da cidade e pede a ela água e um pedaço de pão. E ela responde: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Porque ali, meus irmãos, ela não tinha mais o que comer. A seca castigava naquele lugar. Ela era viúva, naquela época não tinha aposentadoria, e o filho dela era pequeno, ainda não podia trabalhar para ajudar a mãe. E naquela época a mulher não tinha oportunidade de trabalho como tem hoje. E ali Elias disse: não tenha medo. Elias era um profeta de Deus e ele
olhou para aquela viúva e disse: não tenha medo, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva fez conforme o profeta de Deus falou, e a Bíblia diz que por todos os dias que se seguiram, não faltou comida na casa da viúva até que fizesse chover sobre a terra. Ao mencionar, meus irmãos, essa história, Jesus, ele não deixa os judeus irados apenas por Deus ter privilegiado aquela viúva estrangeira, enquanto havia tantas viúvas israelitas passando fome, porque era seca naquele lugar. Mas os judeus, eles também não queriam admitir que foi o israelita Elias que precisou da viúva estrangeira para ser sustentado por ela, e não o contrário, a viúva ser sustentada por Elias. E no versículo 9 do capítulo 17 de 1 Reis, Deus ordena a Elias, dizendo assim: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma viúva para te sustentar. E até ali, Elias, ele estava sendo sustentado por corvos que lhe traziam pão e carne, aves impuras segundo a lei dos judeus. Então, meus irmãos, para nós entendermos a vontade de Deus é através da fé. Muitas coisas, os acontecimentos que estão acontecendo ao nosso redor, nos leva a acreditar que é o contrário do que Deus está falando, mas nós devemos crer na palavra de Deus, é no que Deus disse, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor. E ali, meus irmãos, a viúva creu na palavra de Deus, ela corre o risco de morrer de fome, usando o que lhe restava de farinha para alimentar o profeta. E era esta a fé e a confiança que faltava aos judeus. Eles tinham diante de si o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E mesmo assim eles não criam nele e o desprezavam e conspiravam para matá-lo. A viúva de Sarepta é um exemplo de como podemos confiar no Senhor para o sustento nessa vida, quando confiamos na palavra de Deus e colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Mas o que fazer diante da morte? Deus também cuida disso, como cuidou do filho daquela mesma viúva nos próximos minutos seguintes. Então, meus irmãos, assim como naquele tempo havia várias viúvas, mas a Bíblia fala dessa. Ficou esse exemplo na Bíblia porque ficaram registrados os exemplos de fé. Hoje em dia também muitos passam necessidades, mas creia que o mesmo Deus que cuidou daquela viúva e cuidou de Elias, cuidará de você também. Amém? Meus irmãos, diante de tantas tragédias, diante de tantas catástrofes que acontecem, muitas vezes nós vemos pessoas desacreditadas em Deus, né? Pessoas que se perguntam e às vezes falam em voz alta, perguntando a quem está perto delas. E perguntam assim: onde está Deus? Mas eu quero te dizer, Deus, Ele está no coração e na vida
daqueles que acreditam nele, na vida daqueles que creem nele, na vida daqueles que entregam a sua vida a ele, confiam nele e obedecem à palavra dele. Amém, meus irmãos? E eu queria encerrar esse áudio te abençoando. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém?